Boa noite, pessoal. Meu nome é Reginaldo, quero apresentar a F referente à matéria Análise de Estruturas. Meu professor, o nome dele é Alexandre Leal, e eu gostaria de falar a respeito da comparação do método das forças e o método de deslocamento na análise de uma estrutura peristática. Quais são as vantagens e as desvantagens de cada um? Primeiro, o método das forças, precisamos entender que ele é usado para analisar estruturas hiperestáticas, permitindo encontrar suas reações de apoio e traçar diagramas de esforços solicitantes. Já o método de deslocamento, ele é aplicado a estruturas hiperestáticas e procura valores dos deslocamentos. Ambos têm as suas vantagens e desvantagens. O método das forças, a principal vantagem desse método é a facilidade em lidar com estrutura com geometria complexa. Já a sua desvantagem, a desvantagem desse método das forças em estruturas hiperestáticas, é que torna o cálculo das deformações complexas devido à necessidade de considerar múltiplas equações de equilíbrio em relação à compatibilidade. O método de deslocamento, a sua vantagem inclui a possibilidade de determinar a deslocabilidade ao definir a estrutura, né, a utilização de forças aplicadas e a resolução manual sem auxílio de computador. Porém, a desvantagem desse método ele tem a desvantagem como a necessidade de determinar muitas deslocabilidades e a falta de controle sobre forças globais ou locais. A segunda questão é descrever os diferentes tipos de esforços que podem atuar em um corpo: compressão, tração, cisalhamento, flexão e torção. Também tem que dar um exemplo prático de cada um deles. A compressão, nós precisamos entender que ela é o esforço que tende a reduzir o comprimento de um corpo. Cumprindo isso, né, cumprindo esse corpo, o exemplo que eu posso aplicar são os pilares de concreto em edifícios suportando cargas verticais, comprimindo todo o material. A tração é o esforço que tende a aumentar o comprimento de um corpo, esticando. Esse é o exemplo prático. Nós podemos falar de um cabo, né, de aço em pontes suspensas que suportam a carga sobre ele, esticando o material. O cisalhamento ele já é o esforço que tende a deslizar uma parte do corpo em relação à outra em direções opostas. E o exemplo prático são os parafusos em uma junta metálica ou de aço, onde as forças transversais atuam, fazendo com que ele venha cortar o material. Também, além desses, nós temos também a flexão, que é o esforço que tende a dobrar um corpo, criando tensões de tração e compressão ao longo de sua seção transversal. O exemplo que pode ser aplicado são as vigas de uma ponte, que elas se curvam quando os veículos estão passando sobre ela, né, com peso, ela vem a se curvar, a ceder, né, curvando, tendo essa flexão. E também a torção, que é o esforço que tende a torcer um corpo em torno do seu eixo longitudinal. E o exemplo prático são os eixos de transmissão de um veículo que transmite o torque sobre o motor, né, sobre as rodas no caso. E por último aqui, diferencia a estrutura isostática, hipostática e hiperestática. Por que as estruturas hiperestáticas elas exigem métodos de análise mais complexos? A estrutura isostática elas são estruturas onde o número de equação de equilíbrio é igual ao número de incógnitas. Isso significa a estrutura estável, e o exemplo que eu posso dar é uma viga com uma carga central. Porém, a estrutura já hipostática, elas são definidas como estruturas onde o número de equação de equilíbrio é maior que o número de incógnitas. Elas são estáveis e não podem ser resolvidas apenas pelas equações de equilíbrio. Um exemplo, uma viga com menos apoio do que o necessário e que poderia ter para garantir estabilidade. Por último, a estrutura hiperestática. Elas são estruturas onde o número de incógnitas é maior que o número de equações de equilíbrio, são estruturas estáveis, mas exigem métodos adicionais para determinar as forças internas do deslocamento. O exemplo é uma viga contínua sobre muitos apoios. E por fim, quanto à complexidade das estruturas hiperestáticas, podemos dizer que isso ocorre por quê? Porque a estrutura hiperestática tem mais equação de equilíbrio, o que a torna a resolução dessas equações mais complexa. Essas características tornam a análise de estruturas hiperestáticas mais desafiadoras, porém, também permitem a criação de estruturas mais robustas e mais eficientes. Um grande abraço para todos e até a próxima. E assim eu encerro a minha apresentação.